Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Quem tem motivo para adorar e glorificar esse Deus? Maravilha! Quero convidar a igreja, por gentileza, meus irmãos, ainda de pé. Abram suas Bíblias comigo. Glória a Deus, obrigado, meu irmão. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, já está lá na tela, no capítulo 1, no versículo de número 5 em diante, estará a nossa meditação nessa noite. Amém? Glória a Deus. Shalom. Amém. Quem veio ouvir a palavra aqui nessa noite? Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Quem crê nisso? Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Vamos ler o texto? Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrando no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante este tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Bendito Deus e eterno Pai, esta é a sua palavra, meu Pai. Deus, eu sei que eu não consigo falar se o teu Espírito não falar na minha boca, Pai. Que seja o teu Espírito nos meus lábios, falando a tua noiva comprada naquela cruz pelo teu sangue, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. Irmãos, sabem que em todo começo de ano, nós estabelecemos algumas metas a serem cumpridas. Todas as vezes, quando há um recomeço, um princípio, um início, nós vamos estabelecer metas a serem alcançadas. E aqui Deus, Ele deu a visão para esse ministério, de um janeiro profético, para poder você ter na sua vida atitudes que venham mudar a sua vida no decorrer deste ano de 2025. E Deus tem uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Quem crê nisso? Porque eu não dependo somente de mim, mas unicamente, exclusivamente do Espírito Santo. Porque quando nós falamos de palavra profética, nós entendemos que a palavra, ela sempre vai ser liberada do altar. Deus tem uma palavra para todos nós que estamos aqui presentes nesta noite. Só que para que esta palavra profética se cumpra, precisamos colocar em prática algumas coisas. Precisamos aplicar na nossa vida algumas coisas. Quando nós lemos o texto de Lucas, no capítulo 1, do verso 5 em diante, nós vamos ver essa narrativa do Evangelho de Lucas, falando a respeito de um homem chamado Zacarias, que era sacerdote segundo a ordem de Abias. Abias era um líder sacerdotal. E Davi, ele estabeleceu uma escala de 24 famílias sacerdotais para estarem oferecendo sacrifícios no altar do incenso.
para estar oferecendo, melhor dizendo, incenso no altar do Senhor. E por sorte, diz a Bíblia, que caiu sobre Zacarias, que era do turno de Abias. E a Bíblia diz que ele foi apresentar diante do Senhor, no altar do incenso, a sua adoração, o seu louvor. E nesse momento a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Zacarias e diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. A Bíblia diz que Zacarias, ele já era avançado em dias juntamente com Isabel, e ambos não poderiam gerar filhos. Havia diante deles uma impossibilidade. Eles não poderiam gerar filhos. A situação de Zacarias e Isabel era uma situação onde eles não poderiam gerar filhos, vinham de famílias sacerdotais. Isabel, a Bíblia diz que ela vinha da família de Arão, e também Zacarias da ordem de Abias, eles vinham de uma linhagem sacerdotal. Só que a Bíblia diz que eles não conseguiam gerar filhos e Isabel era estéril. Havia uma impossibilidade. Mas eu acho lindo o verso 6 que diz que eles eram justos diante do Senhor. Olha só, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Observe isso, irmão. Vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos. Entendam aqui que preceitos e mandamento falam de duas coisas diferentes. Porque preceitos está em tudo aquilo que ele exerce no templo, na sua liturgia, na sua prática religiosa, mas também eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Eles eram justos diante do Senhor, eles estavam exercendo o sacerdócio, ele estava exercendo diante de Deus o sacerdócio. Você imagina um casal que não teve filhos, a sua esposa era estéril. Você imagina quantos e quantas vezes ele já esteve diante do Senhor, pedindo para o Senhor um filho, e ele não tinha uma geração futura, ele não tinha filhos para poder assim serem consagrados futuramente a sacerdote. Só que a Bíblia diz que mesmo com essas circunstâncias, eles permaneciam justos e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eu acho interessante que a Bíblia vai dizer no versículo 8, e acontecendo que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, você percebe que eles tinham uma impossibilidade, não poderiam gerar filhos. Eles estavam com uma situação em que eles não tinham solução, mas a Bíblia diz que eles estavam exercendo o sacerdócio. Independente da circunstância, eles estavam no altar, exercendo o sacerdócio. O que eu quero que você entenda é que o exemplo deste casal aqui, para nós, de alguém que aparentemente não tinha as suas orações respondidas, aparentemente havia um silêncio de Deus, mas mesmo assim eles estavam exercendo o sacerdócio. Eles estavam no altar do Senhor, eles estavam vivendo aquilo que a palavra de Deus determinava para um sacerdote. Então entenda, irmãos, nessa noite, que o mais importante na sua vida, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, você quer um 2025 extraordinário, você não está vendo nada, nada está acontecendo, eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo bênção, mas continua exercendo. Deus, Ele vai se levantar, Ele vai atender o teu clamor, Ele vai enviar a resposta da tua oração, mas independente disso, eu vou continuar exercendo. Eles eram justos diante de Deus, eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Você percebe que aqui ele estava exercendo a justiça, ele estava exercendo a prática dos preceitos e mandamentos do Senhor, ele estava diante de Deus, ele estava cumprindo a sua função, ele estava cumprindo o seu sacerdócio. Eu acho interessante que a palavra exercendo na Bíblia,
ela também pode significar cumprir funções, cumprir obrigações, em prática, dedicar-se. E a palavra exercer, né, o verbo exercer, exercendo do gerúndio, é um verbo que exerce uma conjugação verbal que indica um ato contínuo, uma ação contínua. Ele estava exercendo, ele estava continuamente, ele estava o tempo inteiro no altar, obedecendo continuamente a palavra de Deus. Ele estava exercendo, diga isso, ele estava exercendo. Ele estava no altar, como sacerdote, exercendo o sacerdócio. Ele estava exercendo as suas funções e obrigações. Ele não ia lá de vez em quando. Ele não ia lá só quando alguém convocava, não. Quando ele não estava na escala, ele estava exercendo o sacerdócio. E é muito importante a gente aprender isso, que a nossa vida cristã, ela não é vida de momentos, ela é vida de exercícios diários. Ela é a vida de disciplina diária. Você percebe que Zacarias estava exercendo, ele estava em uma prática da palavra de Deus diária, ele estava exercendo o sacerdócio. Mas espera aí, pastor, ele é sacerdote, então isso significa que essa responsabilidade é para quem é pastor, porque pastor é sacerdote? Claro que não. Todos nós que estamos aqui, e os irmãos que estão nos assistindo através da transmissão, somos sacerdotes do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, se o meu irmão puder colocar na tela, por gentileza. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real. Vós sois, pode botar na NTLH, por favor, também. Vós sois, que ele está dizendo, olha, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei. Você percebe que Pedro está dizendo que nós somos sacerdotes. E como sacerdote, temos funções e obrigações a serem executadas. Você percebe que Zacarias estava exercendo o sacerdócio. Ele estava na sua prática sacerdotal. E nós também temos as funções e obrigações sacerdotais a serem cumpridas. E precisamos aplicar isso na nossa vida. Porque o altar era o lugar onde se queimava o incenso, onde se exercia a oração, onde o sacerdote trazia 3 elementos, que eram o estoraque, gálbano e oníxia, onde ele lançava naquele altar e se levantava uma fumaça vermelha e cheirosa, simbolizando a oração. E o sacerdote estava exercendo a oração. Diga isso, o sacerdote estava exercendo a oração. E ele fazia isso 2 vezes por dia. Ele tinha que estar no altar do incenso, havia uma escala, e ele tinha que estar no altar do incenso, oferecendo ao Senhor o gálbano, oníxia e o estoraque, ou seja, o incenso ao Senhor, a oração do Senhor. E ali onde ele oferecia, estava a Arca da Aliança, em um outro compartimento chamado Santo dos Santos, aonde simbolizava a presença de Deus. Então o sacerdote deveria estar orando, deveria estar oferecendo incenso, o povo ficava do lado de fora clamando, e o sacerdote oferecendo incenso, e aquele cheiro entrava dentro do lugar santo, que era um cheiro agradável, numa fumaça vermelha, e o povo que estava lá fora sentia aquele cheiro, que é o símbolo da oração da igreja, que chega como cheiro suave às narinas de Deus. A tua oração, o teu clamor, a tua intercessão, ela chega como cheiro suave diante do trono do rei. Eles estavam oferecendo orações, exercendo a oração. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2,15, que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Quando nós estamos orando, quando nós estamos exercendo a oração, a prática da oração, nós estamos exalando um bom perfume para as narinas de Deus.
Nós precisamos entender, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de oração, porque a oração é a chave que vai desencadear tudo aquilo que está travado na tua vida. Se nós não entendemos que precisamos exercer a oração, aplicarmos na nossa vida, nós não vamos poder desfrutar de frutos. A oração, ela faz parte da tua vida. Diz o teu irmão, a oração faz parte, irmão. Tem que orar. Sacerdote, tem que estar no altar, tem que estar oferecendo incenso. Jeremias 33, 3, ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O que ele está dizendo? Clama. A palavra clamor significa gritar, falar em alta voz. Deus está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Ele tem resposta para você. Ofereça incenso nesta noite e a tua oração será ouvida. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu preciso entender, irmãos, que a minha vida tem que estar no altar, em oração. Eu sou sacerdote, diga assim, eu sou sacerdote, eu tenho que estar no altar, eu tenho que estar oferecendo um incenso ao Senhor, eu tenho que estar orando. O Salmo 116, do verso 1 ao 4, o salmista diz, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Deus, Ele atende a oração do angustiado. Deus, Ele atende a oração do seu povo. Clame a Deus, ore, porque Ele tem resposta. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Existe algo que está sendo gerado em nós. Existe algo que está sendo gerado dentro de você. E para que isso seja gerado, você precisa exercer a oração. A oração é o combustível para você continuar a sua trajetória. A oração é que sustenta a tua vida espiritual. A oração é que coloca você de pé. A oração é que te dá força para você vir adorar ao Senhor, para estar na casa do Senhor, buscando a sua presença no seu altar. Paulo vai dizer lá em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Apresentar diante dele a tua oração. Você vê que Zacarias estava orando ao Senhor. O que o anjo falou? A tua oração foi ouvida. E qual foi o pedido dele? Eu quero um filho. Nós precisamos apresentar diante do Senhor, no altar do Senhor, orar com propósito, orar com foco e dizer, está aqui, Senhor, eu preciso que esse milagre seja gerado. Eu não tenho poder para fazer, mas o Senhor tem todo o poder. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não consigo fazer, mas o Senhor faz. Apresente no altar do Senhor as suas impossibilidades. Irmãos, lá em Romanos 12, 12, Paulo diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Lembra do gerúndio? Eles exerciam, persevere, continua exercendo, continua praticando, continua buscando a Deus em oração. Aplique na sua vida, estabeleça metas, comece a partir de hoje, estabelecer na tua vida disciplinas espirituais, para que você venha orar. Coloque o teu relógio 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, comece a estabelecer metas de oração, que você vai ver Deus ouvindo a tua oração, Deus atendendo o teu clamor. Ah, pastor, mas eu não gosto de orar. Irmão, quem disse que orar é fácil? É cansativo, lógico. Irmãos, teve um dia que eu estava orando de madrugada, irmãos, eu comecei a orar, e eu lembro que eu estava falando como se eu estivesse falando com um amigo, não era nada de oração. Eu estava falando, porque a gente tem que comprar isso, tem que fazer. Depois que eu falei, cara, o que eu estou falando? Eu estava cansado, mas Deus sabia que o meu propósito era estar diante do altar. Mesmo que você não consiga orar, você dobrou o teu joelho, está com sono, está falando, Deus abençoa o teu Espírito Santo, Deus tem misericórdia do diabo, tu não sabe nem o que tu está falando, mas tu está de joelho, Deus sabe a tua intenção. Às vezes a palavra sai tudo torto, mas Deus sabe a tua intenção. Ore, ofereça clamor no altar de Deus. Irmãos, quando eu olho lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12,
A Bíblia diz que Daniel estava orando a Deus, pedindo uma resposta. Ele fica 21 dias orando, e a Bíblia diz que Deus mandou o anjo Gabriel levar uma resposta para ele, desde o primeiro dia da sua oração. E a Bíblia diz que Daniel continuou orando, só que o anjo demorou 21 dias para levar a resposta para Daniel, mas Daniel permanecia no altar, Daniel permanecia de joelho, Daniel falava: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus me responde. E a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel se apresenta diante de Daniel, ele diz: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. 21 dias depois, mas ele não parou de exercer. Não pare, irmãos, não pare de exercer. Deus tem resposta para você. Abacandarácia. Irmãos, quando eu olho lá em Isaías, no capítulo 38, a oração do rei Ezequias, a Bíblia diz que o rei Ezequias estava numa cama enfermo, e quem dá o diagnóstico, a sentença para ele é o próprio Deus. O profeta Isaías chega na casa dele e fala assim: olha, Ezequias, essa cama que você está, você não vai levantar, você vai morrer. Não foi o médico, não foi o doutor, foi o Deus Todo-Poderoso, e disse para ele, deu a sentença: não tem jeito, essa cama que você está, você vai morrer. Mas a Bíblia diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede e clamou e pediu: Deus, lembra-te que eu te servi fielmente, lembra-te que eu obedeci os teus mandamentos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, e a palavra de Deus veio para o profeta Isaías e disse: vai e volta e diz que eu acrescentei para ele mais 15 anos de vida. O nosso Deus é aquele que muda a sentença, o nosso Deus é aquele que muda decretos. Ele tem uma palavra para a tua vida, ele muda decretos, irmãos. Lá em Daniel, no capítulo 6, quando armaram contra Daniel, Daniel era um dos reis, um dos 3 reis após Nabucodonosor, e Daniel, ele tinha a prática de orar 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tinha uma disciplina de oração. Só que eles armaram para Daniel. Ele sabia que Daniel era um homem íntegro, que Daniel era um homem justo, era um homem de oração. E eles armaram juntamente com o rei um decreto, para que o rei desse um decreto que no decorrer de 30 dias não fizesse nenhuma oração, nenhum clamor a nenhum outro Deus a não ser ao rei. E o rei foi lá sem saber, assinou o decreto, e um decreto que não poderia ser revogado. E quando eles chegam e vê que Daniel estava orando, com a janela aberta para as bandas de Jerusalém, ele não poderia estar em Jerusalém, ele não poderia estar no pátio, mas ele estava com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. E ele clamava e ele orava, e foi denunciado ao rei a prática de Daniel a orar ao Deus que não era o rei. E quando o rei percebeu que era Daniel, a Bíblia diz que ele muito se angustiou, e ele tentou livrar Daniel, porque o decreto era para que não se fizesse oração, e a sentença para aquele que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. E quando veio a sentença para Daniel, o rei viu que não tinha jeito, fechou a porta da cova e selou com o seu anel, e o rei não conseguiu dormir aquela noite, angustiado. E agora o meu amigo Daniel vai morrer, eu não queria que acontecesse isso. Ele perdeu o sono, e quando ele chega de manhã, ele pergunta para Daniel: Daniel, dar-se-á que o Deus a quem tu serve continuamente atendeu a tua oração? E ele ouve aquele silêncio, e de repente sai uma voz lá de dentro: ó rei, vive eternamente, o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. Deus, ele ouve a oração, Deus, ele muda decreto, Deus, ele muda a sentença. Exerce, irmão, exerce a oração. Quando você entender que nós temos o poder de mudar decretos, de reis, de presidentes, não importa as leis que eles colocam por aí, você tem poder nos teus joelhos de mudar decretos e sentenças. Outra coisa, não vai dar para falar tudo, que outra coisa que
é uma das funções que o sacerdote precisa exercer. A Bíblia diz que ele era irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Observe que eles eram justos e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos. Eu estou te dando uma planta para você entender que o ano de 2024, para ele ser gerado na sua vida, para que o milagre extraordinário, sobrenatural de Deus seja gerado na tua vida, você precisa colocar isso em prática. Você precisa entender que você tem que exercer a prática da palavra de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente. Imagine, não era repreendido. Alguém que tanto nos preceitos, nas suas atividades religiosas, quanto no seu íntimo com Deus, na sua particularidade com Deus. E quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vivemos hoje numa gama de tantos falsos profetas e falsos mestres, alguns dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, alguns dizendo que o cristianismo precisa mudar, alguns dizendo e deturpando a palavra de Deus, e não conseguem mais viver na íntegra o que as Escrituras estabelecem para nós. Havia um reformador chamado Leonard Ravenhill. Ele diz que eu lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, e todos eles estavam em mim. A palavra de Deus, irmãos, uma das funções do sacerdote é a palavra dos preceitos e mandamentos do Senhor. A palavra de Deus, ele é a constituição que rege a nossa vida. Ele é a constituição que rege a vida daqueles que querem morar no céu. E nós precisamos entender, se nós não colocarmos em prática, se nós não vivemos essa palavra, nós não vamos ter resultado. Os resultados vêm mediante a prática da palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a palavra, quando ela é pregada, às vezes ela me conforta, às vezes ela me refrigera, mas ao mesmo tempo ela me confronta. Ao mesmo tempo ela provoca em mim mudança. Quando a palavra genuinamente bíblica, ela é ministrada, ela provoca dentro de nós mudança. Eu preciso mudar. Pô, aquela palavra que o pastor pregou, aquela palavra que o pastor falou naquele dia, que o pregador falou, poxa, realmente eu preciso mudar. Então a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Ela vai provocar dentro de nós mudança. Então o Sermão da Montanha, lá de Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus vai estabelecer os fundamentos da palavra. Quando Jesus ele vai dizer que todo aquele que ouve, olha só, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio ventos e tempestade, não abalou aquela casa porque estava bem edificada. Mas aqueles que não ouvem, você percebe que ele diz, aqueles que ouvem e aqueles que são membros da igreja, aqueles que ouvem e aqueles que pertencem a uma religião, não, aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem e praticam. Então você percebe que ele diz que ele edificou a sua casa sobre a rocha, e aqueles que ouvem e não as praticam, ele edificou sobre a areia, veio o vento, veio tempestade, grande foi a sua ruína. O que que Jesus está ensinando para nós? Que os ventos e tempestades vão vir para todos, mas só vai permanecer quem estiver bem edificado. A palavra de Deus, ela tem esse propósito de te dar fundamento, de te dar base, para que você não venha se abalar por qualquer tipo de vento, ou vento de doutrina, ou perseguição, ou luta, ou tribulação. Então, quando nós temos a prática do Evangelho, da palavra de Deus, ela nos dá base. Não somente ouvir, mas colocar em prática. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, verso 19, ele vai dizer, sabeis essas coisas, meus amados e queridos irmãos, seja, pois, todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí no verso 22 ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, no qual é poderosa para salvar a vossa alma. E depois ele vai dizer, sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Observe, irmãos, que nós queremos resultados. Nós queremos que o fruto profético seja gerado, mas há uma condicional, há algo que eu preciso exercer.
João 15,7, Jesus diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, eu tenho que estar nele, e ele tem que estar em mim, é eu nele, ele em mim. Aí ele diz, pedireis tudo, e vos será feito. Irmão, se eu não amo a palavra, não tem janeiro profético, fevereiro profético, março profético, abril profético. Você precisa entender que você precisa gerar, nesse ano de 2025, o teu milagre. E o teu milagre está aqui, na palavra de Deus, no Evangelho, na prática dos seus mandamentos e preceitos, que Deus vai concretizar na tua vida o teu milagre. Hebreus 4,12, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Olha só, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Olha só a profundidade que a palavra tem. A psicologia não entra, a psicanálise não entra, a terapia não entra, mas a palavra de Deus tem poder para entrar. Ela entra na divisão da alma e do espírito. Logicamente que a gente não pode abortar, os profissionais da área, mas somente o Evangelho tem um poder transformador na nossa vida. Somente o exercício do Evangelho é que vai provocar dentro de nós uma mudança. Irmãos, para adiantar, porque senão vou embora, falando muito. No domingo aqui o pastor Paulo estava pregando domingo aqui, né? Aí eu ouvi ele falando de Zacarias. Quando ele falou de Zacarias, Deus me deu essa mensagem no domingo. Né? Porque a gente ouve a mensagem, né, pastor? A gente ouve a mensagem fazendo um esboço. E essa mensagem foi gerada dentro de mim. E quando eu observei essa palavra, exercendo, eu entendi na minha vida que existem coisas que só estão travadas, que só vão ser destravadas a partir do momento que eu exerço, que eu coloco em prática e que eu vivo. E outra coisa que o sacerdote fazia, era o altar, ele oferecia, exercia adoração. O sacerdote, ele é um adorador. O sacerdote, ele adora em todo momento. A partir do momento que você adentra dessas portas para cá, você veio oferecer a Deus um culto racional. Você veio oferecer a Deus a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Quem é os sacerdotes adoradores dessa noite? Se você é sacerdote, você adora, você glorifica, você exalta, você engrandece o nome dele. Lá em João no capítulo 4, lá no versículo 22, 23 e 24, Deus, ele é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Ele quer que você adore a ele de todo o seu coração, ele quer que você adore a ele em espírito, ele quer que você adore a ele pautado nas escrituras em verdade. E quando você exerce a prática da adoração, a tua adoração está chegando no trono de glória. Você está aqui na terra, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no planeta Terra clamando, e a tua oração está invadindo as regiões celestiais e está chegando diante do trono de Deus, aonde ele está cercado pelos serafins que dizem: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, e a terra está cheia da sua glória. E lá também está chegando o teu aleluia, e lá também está chegando o teu glória a Deus, e lá também está chegando o teu louvado seja o teu nome, Senhor. Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmão, eu creio nisso. Eu creio que quando eu adoro, Deus está lá no trono. Opa, é o Alan, aquele aleluia foi do Alan. Opa, aquele glória a Deus foi do pastor Carlos. Aquele aleluia ali foi do pastor Meira. E Deus, ele está ouvindo a tua adoração. Salmo 103, verso 1 e 2, bendiz, olha só o que o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças dos seus benefícios. Bendizer a Deus com a sua alma
bendizer a Deus com o seu coração, externar para Ele toda a sua devoção, todo o seu amor por Ele. Você vem para este lugar para poder oferecer: Deus, eu quero te adorar. As coisas não estão acontecendo, eu estou exercendo a oração, eu estou exercendo a tua palavra, mas independente disso, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, eu engrandeço o teu nome. Adoração. Irmãos, quando você lê o Salmo 148, o salmista, ele vai dizer que as árvores louvam ao Senhor. Ele vai dizer que quando o vento bate nas árvores e os galhos fazem barulho, ele está dizendo que são as árvores aplaudindo e glorificando ao nome do Senhor. Ele diz que os animais selvagens glorificam ao Senhor. Ele diz que os animais marinhos exaltam ao Senhor. Ele diz que os animais debaixo da terra, até as minhocas, glorificam ao Senhor. Quem crê nisso nesta noite? Cadê os adoradores? Cadê aqueles que reconhecem que Ele é Deus? Até minhoca, irmãos. Lê lá o Salmo 148. Até as minhocas. Animais que estão debaixo da terra estão adorando. Aquelas baratas que às vezes te pisa, a Bíblia diz que eles adoram também. Sabe, irmãos, o que Deus está querendo? Verdadeiros adoradores. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e os que andam em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Ele está procurando você, adorador, nessa noite. Você que exerce adoração, você que adora o seu santo nome, você que mesmo mediante as circunstâncias, mesmo que Deus não te deu resposta, mesmo que aparentemente esteja um silêncio e nada está acontecendo, não significa que Ele não esteja agindo. Quando você lê lá no livro de Esther, não tem a palavra Deus, e a única palavra espiritual que tem ali é jejum, mas a Bíblia diz que quando o rei estava dormindo, ele não conseguiu dormir, de repente ele virava de um lado, virava de outro. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não esteja agindo. E a Bíblia diz que o rei, ele se levantou em favor de Mardoqueu, respondendo a oração e o jejum do seu povo. Entenda, irmão, que quando você exerce o seu sacerdócio, o mundo espiritual, ele está se movendo ao teu favor. Você não está vendo, mas você está no altar, você está oferecendo incenso, você sabe que existe algo que vai ser gerado dentro de você. Existe um João Batista que vai ser gerado dentro de você. Existe um João Batista que vai ser gerado dentro do teu ventre espiritual. Você não está vendo, você não está entendendo, mas ele está aí sendo gerado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu acho lindo toda a Escritura, quando você entende que Deus, Ele não nos escolhe segundo nossos predicados. Deus não nos abençoa segundo a nossa aparência. Deus não faz nada segundo aquilo que eu mereça. Ele faz segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia. Quando você entende que mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, eu adoro ao nome dEle, eu estou diante do altar dEle. Abacuque no capítulo 3, no verso 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, independente das circunstâncias, independente se o governo está quebrado, independente se eu estou desempregado, se eu estou doente, se eu estou sem dinheiro, a adoração não pode sair dos meus lábios. O salmista Davi no Salmo 34, ele diz: em todo tempo bendirei o Senhor, e os seus louvores estarão sempre, sempre, sempre nos meus lábios, independente do que eu esteja vivendo, independente do que está acontecendo pelo mundo, os seus louvores vão estar na minha boca. Não é por causa do pregador que está falando, não é por causa do cantor que está falando, é porque Ele é Deus, é porque Ele é Senhor. Eu acho interessante na vida de Isabel e de Zacarias, que eles não estavam sendo justos segundo aquilo que Deus fazia por eles. Eles estavam sendo justos, irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos, segundo aquilo que Deus é. Você precisa entender que quando você serve a Deus pelo que Ele é, você vai estar gerando grandes milagres na tua vida. Nós não devemos barganhar com Deus.
Nós não devemos negociar bênçãos e milagres com Deus. Quando eu venho diante deste altar, eu estou dizendo: Deus, Tu és Deus. Não tem bênção, mas Tu és Deus. Não tem milagre, mas Tu és Deus. Não está acontecendo, mas eu estou no Teu altar exercendo. Pastor, eu estou desempregado, mas Você está exercendo. Pastor, eu estou endividado, mas Você está no altar exercendo. Pastor, o meu filho está fora da igreja, a minha filha está fora da igreja, eu estou passando por crise, mas independente disso eu estou exercendo o sacerdócio no altar do Senhor. E entenda que há um tempo determinado por Deus para que o teu milagre seja gerado. Aí a Bíblia diz que um determinado dia, quando a sorte caiu sobre Zacarias, irmão, Deus não trabalha com esse negócio de sorte não, era Deus. A sorte caiu sobre quem? Sobre o turno de Abias, na vida do sacerdote Zacarias. Foi maior sorte que aconteceu. Deus não trabalha com sorte não, irmão. Tem um negócio dessa, não sei o que de cena, mega cena, né? Aí tem um montão de crente que eu vou jogar na Mega Sena. Quem sabe Deus me abençoe. Deus não trabalha com esse negócio de sorte não, meu. Mega Sena. Aí eu perguntei para o irmão: tu vai fazer o que com o dinheiro? Nem sei. Sei lá, sei que eu vou ficar rico. Como é que Deus vai gerar dentro de você algo que você não sabe o que vai fazer? Deus não trabalha com sorte. Deus trabalha com provisão, com milagre, com sobrenatural. E quando ele chega diante do altar, ele coloca ali o galba no estoraque ou nicha. Em cima do altar do incenso, sobe a fumaça vermelha, sobe aquele cheiro agradável, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece, e ele conversa com o anjo, e ele diz: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai gerar um filho. A Bíblia diz que eles eram avançados em dia, Isabel era estéril, mas quando Deus entra na causa, quando Deus entra no negócio, o médico pode dar o diagnóstico, a medicina pode dizer que não tem jeito, o homem pode dizer: eu fecho a porta, eu abro a porta. Quando Deus dá o seu decreto, não tem ninguém que possa impedir. Isaías 43:13 está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de honra e de glória, é Ele que muda decretos, é Ele que muda a sentença, é Ele que faz o milagre acontecer. Narabacai, darácia, narabacantarácia, arabaçai, darácia. Meu Deus, meu Deus, Ele é aquele que muda decretos. Vamos pular aqui, irmãos. Bota o versículo 15, por favor. No capítulo 1 de Lucas. O versículo 15 e o versículo 14. Né, o versículo 14 diz que em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão. E o versículo 15, que vem depois do 14, diz: e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Só que os fatos acontecem ao contrário. Porque a Bíblia diz que quando Isabel e Maria se encontraram, e ambas saudaram umas às outras, a Bíblia diz que o menino se mexeu dentro do ventre de Isabel. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Isabel sentiu a glória de Deus. Isabel: opa, está aqui. O meu milagre está aqui, ele está se mexendo, ele está cheio do Espírito Santo. Ela começou a sentir a glória do Senhor, aquela mesma glória que Maria sentiu, quando o Espírito do Senhor veio com a sua sombra, e encheu Maria no seu ventre, e agora Maria compartilha com Isabel, essa glória na sua saudação. O menino já foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre, assim como disse o anjo do Senhor para Zacarias, ali no altar do incenso. O teu milagre, você precisa entender que ele precisa ser gerado cheio do Espírito Santo. Você vai ter um 2024 cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma vida em 2024 cheio do Espírito Santo. A tua casa vai ser cheia do Espírito Santo. Milagre tem que ser cheio do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, para que milagre? Não é para que eu vou ter milagre? Então me desviar? Irmão, Senhor, eu estou pedindo uma bênção grandiosa. Tu não sabe administrar? Porque o Espírito Santo é aquele que vai te capacitar.
é aquele que vai te encher, que vai te dar glória, porque Isabel, ela sabia o que ela estava gerando. Porque quando o anjo fala para ela a respeito de quem estava gerando, era o João Batista, irmão. Era o profeta que Jesus disse que nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Era o precursor, era aquele que veio preparar o caminho do Senhor, é aquele que veio pavimentar o caminho do Senhor, era o profeta João Batista que ela estava gerando. E no versículo 14 diz, e em ti haverá prazer e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha só, irmãos, o que Deus quer fazer na tua vida. Além de ser gerado, cheio do Espírito Santo, Ele vai trazer prazer e alegria. Prazer e alegria. E esse prazer e alegria vai ser contagiante. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Entenda que o que você está gerando nessa noite, eu não sei se é para o ano, até o final do ano de 2025. Eu não sei se é até para o final do mês. Eu não sei, só sei de uma coisa. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. E ele vai ter prazer e alegria. Prazer e alegria. Não somente para você, mas para todos que estão à sua volta. Deus está gerando na tua vida, neste ano de 2024, coisas grandiosas que vão te trazer prazer e alegria, cheio do Espírito Santo, mas também sentindo prazer e alegria, cheio da glória de Deus, mas também sentindo prazer e alegria, cheio do poder de Deus, mas também sentindo prazer e alegria. Prazer e alegria. Fiquemos de pé nessa noite. No nome de Jesus, eu quero levantar um clamor pela tua vida. Zacarias, ele estava diante do altar, ele estava exercendo o sacerdócio no altar. Talvez você esteja aqui nessa noite, como Zacarias. O irmão Zacarias estava ali, ele chegava, quando não era o dia da escala dele, ele estava lá limpando o altar, ele estava ali, o que precisa de fazer isso? Está aqui, eu estou exercendo. E talvez você esteja como ele, tem tanto tempo. Mas entenda, irmãos, que o que Deus está preparando é tão grande. É tão poderoso. Quem crê nisso? Quem crê nisso? É tão grande, é tão poderoso, que vai ser cheio do Espírito Santo. E vai te trazer alegria e prazer. E eu quero convidar você a vir trazer aqui no altar do Senhor a tua oferta. Apresentar diante do Senhor aquilo que vai ser gerado na tua vida. E eu vou estar ministrando sobre a tua vida. Vai ser cheio do Espírito Santo. E vai ter prazer e alegria. Quem crê nisso? Então vem aqui na frente. Os pastores vão estar orando por você. E nós vamos estar ministrando na tua vida. Na autoridade do nome de Jesus. Vai gerar. Vai ser cheio do Espírito Santo. E vai ter prazer e alegria. Quanto tempo de luta. Quanto tempo de prova. Quanto tempo de dificuldade. Deus não está ouvindo, mas independente disso eu estou no altar. Nada está acontecendo, não estou vendo nada, mas eu estou no altar. Eu não estou visualizando nada com os olhos carnais. As pessoas olham para mim e dizem, o que será da vida desse irmão, dessa irmã? Mas independente disso, esteja no altar, esteja exercendo, esteja colocando em prática, que Deus vai encher do teu espírito e vai te trazer alegria e prazer. A primeira evidência, cheio do Espírito, diga isso, cheio do Espírito. A segunda evidência, prazer e alegria. Prazer e alegria, prazer e alegria. Irmãos, o crente, nós não somos alienados. Nós não somos pessoas alienadas. Nós temos sonhos, projetos e objetivos a serem alcançados. E às vezes as circunstâncias parecem que nós não vamos conseguir. Parece que nós não temos poder para realizar, mas o Deus que realiza sonhos, Ele está aqui nessa noite. Nós vamos viver o ano de 2025, e o ano de 2026 vai chegar. Eu preciso entender que eu preciso mudar. Algumas atitudes minhas precisam ser mudadas. Que você saia daqui nessa noite, aproveitando que eu fui o primeiro a pregar, no começo logo do mês, você já tem mais tempo para poder decidir por mudança. Você pode mudar a partir de hoje. Eu vou colocar em prática. Eu preciso que esse milagre seja gerado dentro de mim. Esse milagre é a minha mudança.
Deus vai mudar a minha vida para o extraordinário e vai me gerar prazer e alegria. Feche os teus olhos nessa noite e clame com autoridade. Os pastores vão estar orando e vão estar ungindo, e que você seja ministrado pelo Senhor. Esteja no altar, feche os teus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te exaltamos e te glorificamos e te bendizemos ao teu santo nome, Pai. A tua igreja está diante do teu altar, porque o teu povo creu na tua palavra. Deus, e sei, Pai, que tem milagres que estão sendo gerados nesta noite. Eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que muda decretos. Tu és aquele que muda sentenças. E eu sei que o Senhor tem decretos para a vida da Tua igreja. E eu ministro para o Teu povo agora, na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor venha gerar o João Batista no ventre espiritual do Teu povo, Pai. Que o Teu milagre seja gerado neste ano de 2025. Pai, a Tua palavra diz: entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor é aquele que realiza sonhos, o Senhor é aquele que muda histórias, o Senhor é aquele que transforma vidas. E eu quero clamar em favor da Tua igreja agora, Senhor. Começa a transformar, começa a mudar, começa a fazer o Teu milagre agora, Senhor. Estamos apresentando diante de Ti, diante do Teu altar, os nossos projetos, os nossos sonhos de 2025. Eu creio, Senhor, que a Tua igreja vai viver o impossível nesse ano, que a Tua igreja vai viver o sobrenatural no ano de 2025. Pai, eu profetizo e declaro, na autoridade que há na Tua palavra, no poder que há na Tua palavra, no nome de Jesus, que o Teu milagre seja gerado na vida da Tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus.